Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui desse nosso canal Conversa de Elevador. É esse lugar em que a gente não guarda segredos, por isso que a gente fala que aqui a gente compartilha todos os segredos comerciais das empresas que vendem, montam elevadores, fazem a manutenção e também a modernização desses equipamentos tão essenciais para que a gente tenha mais mobilidade aí nas edificações, não é mesmo? E esse canal foi elaborado, pensado, para realmente a gente não ter tabu, para a gente não esconder nada, a gente falar dos assuntos até mais espinhosos. E esse episódio aqui é para a gente tratar de um assunto, de um tema que é bem espinhosos. São três situações que podem estar afastando os bons clientes, aqueles clientes rentáveis, com aqueles equipamentos bons de se trabalhar, né, da sua carteira. A gente vai falar de pontos que podem ser bem dolorosos, mas a gente precisa tratar desse tema. E antes da gente começar, gostaria de agradecer ao nosso parceiro oficial aqui do canal, a Infoleve, que desde o início do canal, desde o ano passado, tem estado com a gente aqui, apoiando a ideia e também os episódios. E tem também uma parceria com as palestras online mensais que a gente faz e ficam disponíveis essas palestras tanto no site da Infoleve, quanto aqui no canal, na playlist webinar e também alguns encontros presenciais. Nós fizemos um encontro presencial o ano passado, na sede da Infoleve aqui em São Paulo. Nós fizemos outro encontro presencial no Rio de Janeiro, que foi bem interessante, foram duas turmas, uma de manhã e uma tarde, e nós tivemos um encontro super gostoso na Expo Elevador. Foram 3 dias foram 3 dias muito intensos, de muitos encontros com amigos do passado, amigos que a Infoleve me permitiu que eu conhecesse até agora, e principalmente muitos colegas, muitos parceiros aí do nosso negócio para o futuro. Coisas novas estão surgindo e logo mais tem novidade tanto no canal como nas atividades que eu produzo para apoiar vocês a terem negócios super sustentáveis, negócios super interessantes da gente tocar. E aí, vamos lá para o assunto? Quais são as três situações que podem estar afastando os seus clientes da sua empresa? Bora lá? Minha gente, hoje a gente vai falar de três situações que podem estar afastando aqueles clientes rentáveis, aqueles clientes que nós gostaríamos muito de ter na nossa carteira, porque eles reconhecem o nosso diferencial e pagam por isso. Então, vamos para a primeira? A primeira é quando os seus colaboradores não têm comportamentos ou discursos alinhados com a sua narrativa. Vamos para um exemplo? Então, vamos dizer que a sua empresa escolheu como posicionamento, diferenciação de marca, ser reconhecida no mercado como uma empresa ágil. Isso está, esse discurso, essa narrativa, está em todas as suas peças publicitárias, no seu site, nas suas redes sociais, na forma como o comercial falou e apresentou a sua empresa para o cliente. E quando ele vai receber um atendimento, seja da área técnica ou da área comercial, administrativa e financeira, ele não encontra o que é realmente agilidade. Ou ainda, quando você coloca na sua apresentação que você é uma empresa que atende a todos os requisitos legais. E o cliente ouve de algum colaborador que a sua empresa não está pagando em dia os pagamentos mensais dos colaboradores. Ou ainda, quando o cliente ouve de um terceiro, um porteiro, um zelador, alguém que apoia o síndico ali, de que na sua empresa a maior parte dos seus colaboradores é PJ, enquanto eles gostariam de ser CLT. Então, você percebe que aquilo que você coloca no seu material oficial, que é o site, o folder, o vídeo institucional, ele precisa estar coerente
com aquilo que você age no seu dia a dia, porque senão os seus colaboradores não vão reforçar a sua mensagem no mercado. E isso a gente tem ouvido muito. E sabe o que acontece quando existe essa incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz? Nós reforçamos todas aquelas crenças e todos aqueles vieses dos nossos clientes em relação às empresas multimarcas nacionais. Então, todo aquele discurso que tem sido propagado durante os últimos anos pelas grandes multinacionais, eu, de uma forma indireta, eu reforço. Então, se eu quero um posicionamento adequado e quero atrair clientes que me paguem o quanto eu valho, né, que é aquele valor justo pelo meu trabalho, eu preciso ter colaboradores que tenham um discurso coerente com o meu posicionamento de marca. E como que eu faço isso? Primeiro, é na parte prática, né? Atender a todas as demandas legais e financeiras que o mercado exige de um empresário, de um empreendedor. Mas, em segundo momento, eu preciso treinar a minha equipe, principalmente aquela equipe que tem contato direto com o cliente, para trabalhar esses discursos e essas narrativas com os meus colaboradores. Eu trabalho muito com as equipes de atendimento, e quando a gente fala de equipe de atendimento, a gente está falando de técnico, a gente está falando de mesa de atendimento de chamados, a gente está falando da área financeira que vai emitir um outro boleto, a gente está falando daquele colaborador que vai fazer uma cobrança de algum pagamento em atraso do cliente. Esses colaboradores, eles precisam entender claramente quais são os nossos diferenciais, para que ele não tenha dúvidas e ache que a nossa propaganda, a nossa publicidade é vazia, porque isso acaba contaminando também a relação da empresa multimarca nacional com o cliente. Isso prejudica. A gente nem imagina o quanto. Eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês, que não é de uma multimarca, é de uma empresa que eu trabalhei. Eu moro muito próximo de um antigo posto de atendimento aqui no meu bairro. E uma vez eu estava na padaria tomando um café da manhã, eu ainda era funcionária, e tinha uma equipe reunida fazendo aquela reunião da manhã antes dos técnicos saírem para fazer as preventivas. E ali na mesa, eles estavam discutindo sobre o valor da bonificação que eles não achavam que estava correto em relação ao que tinha sido proposto pela empresa. E ali em volta tinham vários síndicos, porque eu vi pessoas indo lá comprar pão que são síndicos de prédios ao meu lado, e tomando café e ouvindo tudo aquilo. Essa incoerência prejudica muito a nossa empresa, principalmente considerando que os nossos colaboradores muitas vezes estão uniformizados, eles estão com o logo da nossa empresa, estão falando algo que vai colocar em dúvida a nossa posição em relação ao nosso cliente. E depois a gente vai reclamar. A gente vai falar: nossa, o cliente não vê valor no meu serviço, e a gente não sabe de onde vem. O segundo ponto é em relação aos seus fornecedores. Quando os seus fornecedores também não reforçam o seu posicionamento, a sua valorização de marca. Kátia, explica melhor sobre isso. Vou explicar. Para garantir a confiabilidade da nossa empresa, quer dizer, a confiança que o cliente tem em relação à nossa empresa, nós vamos ter que contar com marcas que sejam diferenciadas no mercado, que são os nossos fornecedores. As empresas multimarcas, elas trabalham com fornecedores que também fornecem peças e componentes para as grandes empresas. Esses fornecedores, eles dão um aval para a qualidade da nossa empresa. Então, situação 1, vamos dizer que você diz que adquire material desses fornecedores, quando na verdade você não adquire. Isso é um problema, porque a gente diz, o mundo é muito grande, ao mesmo tempo é muito pequeno. Então, quando alguém fica sabendo que a gente faz um discurso que não é real,
ou não está sendo real nos últimos momentos, nos últimos meses, nos últimos anos, isso prejudica a coerência de posicionamento da nossa marca e a realidade. Nós temos que lembrar que o tempo todo nós estamos lutando contra um viés inconsciente do nosso cliente e que identifica que as empresas bem posicionadas no mercado, que normalmente são as três multinacionais, elas são mais éticas e mais coerentes com as suas narrativas que nós, multimarcas. A gente está o tempo todo brigando em relação a isso. Nós precisamos provar para os nossos clientes que nós temos código de ética, que nós temos fornecedores muito qualificados para atender, que os nossos pagamentos em relação aos nossos fornecedores estão em dia, porque se algo como isso sai e cai no ouvido de um cliente, a gente fica em maus lençóis. Então, por exemplo, a gente nunca sabe quem que é o síndico que é nosso cliente. Muitas vezes esse síndico tem relacionamento muito próximo das empresas fornecedoras de material para a nossa empresa. E aí, esse cliente entende, conhece a lista, por exemplo, negra daquele fornecedor. E a nossa empresa está lá na lista negra por falta de pagamento, por cotar muito e nunca comprar. Né? Isso tudo faz com que a cabeça do nosso cliente tenha dúvidas em relação à nossa empresa. Vocês percebem que, apesar de tabu, isso é muito importante? Nós precisamos ter coerência em relação aos nossos fornecedores, porque nós precisamos do posicionamento deles para que a nossa marca também seja fortalecida. Nós precisamos ter qualidade no nosso fornecimento também. E a gente também pode ser prejudicado quando um fornecedor da gente também não é coerente, ético e correto. Então, nós precisamos escolher muito fortemente quem vai fornecer componentes para a gente. Vamos falar de um problema que não é muito do nosso segmento em relação ao fornecimento, que é o trabalho análogo à escravidão. Vocês perceberam quando um terceiro é pego nesse processo de contratação, que é muito ruim e muito problemático, pelo Ministério do Trabalho, né? Isso respinga nas marcas. Isso também pode acontecer no nosso segmento. Nós precisamos ficar muito atentos à corresponsabilidade que nós temos em relação aos nossos fornecedores. Eu tenho assinado contratos com algumas empresas e percebendo que existem cláusulas éticas exigindo que a gente não cometa o trabalho análogo à escravidão, que a gente faça todo o recolhimento dos impostos, que tudo esteja correto e coerente quando a gente assina o contrato. Mas você tem certeza que o teu montador, que o teu técnico que faz um reparo, ele realmente está correto com tudo que ele está fazendo? Como que é esse nível de controle que você tem? Nada pior do que um cliente ouvir de um fornecedor seu que está carregando a sua marca, que existem problemas de contratação entre você e o seu fornecedor, o seu montador. Então, é um ponto fundamental para a gente ficar atento. Eita, Kátia, hoje você tá brava, hein? Tá falando de coisas complicadas aí. Mas são coisas que realmente impactam no resultado da nossa empresa. Por isso que eu trouxe para que a gente cada vez mais possa dar reflexões para a sua empresa crescer e crescer de forma sustentável. Vamos para o último ponto? Seus clientes recebem tudo aquilo que você promete nas suas redes sociais, nos seus materiais oficiais de divulgação? Você, por exemplo, oferece atendimento rápido. É rápido mesmo? Você oferece, por exemplo, atendimento 24 horas, 7 dias na semana. Seu cliente tem clareza do que é um atendimento emergencial, do que é um atendimento no horário normal? Será que ele consegue entender aquilo que ele está recebendo? Você fala que você trabalha com qualidade e segurança. Você tem apresentado para o seu cliente relatórios frequentes, provando essa segurança dos equipamentos para os usuários?
é muito importante que todo aquele nosso discurso bonito que nós criamos oficialmente sejam entregues para os nossos clientes de forma efetiva. E quando a gente não consegue fazer com que o cliente veja, sinta o nosso diferencial, nós precisamos levar esse diferencial até o cliente. Através de relatórios mensais, através de aplicativos, de apps que ele entre e consiga enxergar a preventiva que foi feita, através de fotos daquelas trocas que o nosso técnico fez e a gente entrega para ele, através das visitas do nosso comercial com certa frequência para identificar se está tudo certo. Muitas vezes uma visita boa de relacionamento não é feita só com o síndico, ela é feita junto com o técnico para verificar como que estão, por exemplo, os botões dentro da cabina, a parte visual da cabina, como que está a limpeza daquele elevador, a casa de máquina, o poço. Isso, muitas vezes, é possível fazer sem precisar agendar ali com o síndico. Isso também é uma visita de relacionamento. E se nós identificamos que o técnico está fazendo um excelente trabalho, o nosso comercial pode produzir um relatório que não precisa ser o RIA, não precisa ser o oficial, para mandar para o nosso cliente provar o quanto que a gente tem trabalhado por ele. E quando a gente pega alguma irregularidade, a gente organiza dentro de casa, organiza essa solução desse problema e apresenta também para o cliente. E aí eu vou puxar a orelha de alguns gestores. Tem gestor que quer que a área comercial tenha um bom relacionamento com o cliente, que faça vendas de peças e reparos todos os meses e que atraia novos clientes para a carteira. Mas ele não dá autonomia para esse comercial poder fazer uma verificação do que está sendo entregue para o cliente. E quando ele identifica problemas, esse gestor não aceita que isso seja trazido para dentro da empresa. Ou quando aceita, ele usa isso como caça às bruxas, prejudicando o clima interno da empresa. E aí a gente retoma para o primeiro ponto. Os seus colaboradores têm uma narrativa coerente com com seu posicionamento de marca? Se o clima dentro da sua empresa é pesado, é de caça às bruxas, ninguém pode falar aquilo que de fato está acontecendo, tem atraso de salários, tem uma remuneração muito baixa, muito aquém do mercado, a narrativa vai estar muito diferente do discurso que você tem feito. E isso vai surgir no mercado, principalmente porque empresas que estão nesse problema de clima, de valores abaixo do mercado, elas têm um turnover, uma troca de colaboradores muito frequente. E vocês sabem que o mercado tem reclamado muito da falta de mão de obra qualificada. Mas por que está acontecendo isso? Qual será que é a nossa parcela de responsabilidade em relação a isso? Será que se a gente tiver um discurso coerente da nossa prática com o nosso posicionamento de marca, a nossa empresa não vai atrair os melhores colaboradores que o mercado tem? Posso garantir para vocês. As multinacionais podem ter benefícios que são atrativos para muitos funcionários, né? E trabalhar numa empresa grande, isso pode dar status para alguns colaboradores, mas não existe nada melhor do que a gente ter autonomia para ser reconhecido pelo nosso trabalho, e quando a gente faz um trabalho bem feito, isso também é reconhecido de forma financeira e reconhecimento real, reconhecimento do cliente, reconhecimento do nosso gestor e da empresa em que a gente trabalha. Então, é isso. Esses são os 3 pontos que a gente precisa olhar com muita clareza dentro da nossa empresa, para que a gente não afaste os clientes que são rentáveis do nosso negócio. A gente precisa pensar com a cabeça de gente grande e não de gente que está trabalhando no ciclo de escassez interno e quer um ciclo de prosperidade externo. Aí a coisa não funciona. Nós precisamos trabalhar com um ciclo de prosperidade interna e externamente. E para isso a gente precisa garantir esses 3 pontos. Narrativas coerentes dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores e uma entrega coerente para os nossos clientes. Esses são os
3 grandes círculos de um bom resultado da nossa empresa. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Como eu prometi, tenho feito não só conteúdos para a área comercial, mas também para os empresários que estão nesse mercado que é super competitivo. Ou a gente dá um passo à frente para melhorar o nosso negócio, ou a gente não vai sair do ciclo de R$ 100 por elevador. Vamos acabar com essa coisa do R$ 100 por elevador. Vamos deixar o equipamento que o cliente quer pagar R$ 100 por equipamento para as empresas que não querem melhorar os seus processos, não querem melhorar os seus negócios. E aí, o cliente que só quer uma empresa para pôr ali no papel e essa empresa que só quer um cliente para aumentar a carteira de forma não rentável, que eles estejam ali negociando no seu negócio. Nós queremos clientes que identifiquem aquilo que a gente oferece de melhor. E é por isso que eu estou aqui. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal. Se você não consegue assistir, corre no Spotify, que dá para ouvir. Aí a gente tem um consumo de dado muito menor, né, pelo Spotify. Indica o meu canal para quem você conhece. Você precisa dar aquele puxão de orelha no dono da sua empresa. Manda para ele, manda para alguém que você sabe que vai chegar até ele. E mande temas que você gostaria que eu tratasse aqui. Eu posso ser a sua porta-voz, como estou sendo hoje. Esse diálogo que eu estou tendo aqui com vocês, essa conversa de elevador que eu estou tendo aqui, eu tive lá na Expo Elevador e preparei esse conteúdo como resposta para esses 3 pontos que eu ouvi de algumas pessoas que vieram falar comigo. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo episódio.